De número 3, o verso 13. Os irmãos encontraram o texto, digam sim. Sim. Percebi que alguns estavam folheando ainda. Diz-nos o texto: irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim. Aleluia. Diga comigo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço. Eu não paro. Eu avanço para o alvo que está diante de mim. Oh, aleluia, Deus. Acredito que foi esse o sentimento em que o nosso presidente sentiu em seu lar. Pois bem, meus queridos, Paulo escreve esse texto. Paulo estava nesse momento se despedindo da congregação de Filipos. Estava em seu momento de agradecimento, quando de repente algo chama a sua atenção. Paulo, ele vê que algo o traz um sentimento latente, e ele quebra o protocolo e ele para o agradecimento e diz aos irmãos que o culto vai continuar um pouco mais. E Paulo começa a escrever e naquele momento a pregar, dando advertência aos irmãos da igreja de Filipos. Pois Paulo estava naquele momento advertindo, e pelo menos 3 advertências Paulo traz no capítulo de número 3. A primeira advertência, Paulo está falando aos irmãos para que tome cuidado com os cães. A expressão os cães nesse texto no capítulo 3 estava falando a respeito dos falsos ensinadores, daqueles de que um dia estavam na presença do Senhor, daqueles que um dia amaram a presença de Deus, daqueles que um dia estiveram em obediência, em submissão na presença do Senhor, daqueles de que um dia estiveram dentro da casa de Deus, querendo adorar a Deus, não sendo apenas os doutores da lei, mas sendo servos, aqueles que são sensíveis à voz do Espírito Santo, ao ensinamento de Jesus Cristo naquela época. Paulo havia pregado e vinha trazendo uma mensagem de amor, uma mensagem de graça. Paulo vinha trazendo uma mensagem de unidade da igreja, porém alguns desses começaram a se apostatar, começaram a se desviar, a fim de trazer não o que Deus queria à igreja, mas sim sobre o que eles queriam para a igreja de Cristo Jesus. Eles estavam aprendendo dentro da congregação dos justos, estavam aprendendo a viver como Deus queria, ora, mas não praticavam o que estavam aprendendo, estavam naquele momento vivendo de uma maneira desordenadamente, ao ponto de que começaram a ensinar, e os ensinamentos desviavam-se daquilo que Jesus ensinava, daquilo que Jesus instruiu através do Espírito Santo aos discípulos a ensinar a igreja. Ora, Satanás estava indignado com a igreja de Filipos, porque a igreja de Filipos, irmã Carina, era a igreja do outro lado do mar, era uma ilha pequena, e essa ilha ela só era notada através das luzes que ficavam sobre as casas dos pescadores, que eram suas lamparinas. E a igreja se tornou um marco naquele local, porque a iluminação maior vinha da igreja. Logo eu compreendo que aqueles ensinadores queriam apagar a luz daquela igreja, não queriam uma igreja no meio de pescadores, não queriam uma igreja no meio do nada, queriam seus pensamentos, queriam
precisam tomar cuidado para vocês saírem do abismo em que vocês estão, porque vocês estão separados da capital. Há um mar na frente de vocês, há um obstáculo muito grande sobre vocês, mas para vocês mudarem essa situação, vocês precisam aprender que depende do que vocês ouvem. O que você ouve é o que faz você mudar as suas atitudes. O que você ouve é o que segue a sua próxima atitude. O seu próximo passo é pelo que você ouve. Se alguém olha para você, você está fraco, caído, você está desanimado, e alguém chega para você e diz: levanta, continua, estava tão bom, você não pode parar. Oh, glória a Deus. Você se confronta com os seus próprios sentimentos e você diz: é verdade, mesmo fraco, mesmo com os meus pensamentos caindo ao chão, eu tenho que continuar. Vai dar certo. Mas se você está do lado de alguém que só apenas traz notícias ruins, dizendo não vai dar certo, não adianta você fazer, já tentaram e não conseguiram, você pode ser uma fortaleza na fé, que a consequência, a sua próxima atitude é parar, é desanimar à beira do caminho. Satanás está pregando mais do que nós, senhores. Satanás está transmitindo mensagens pela televisão, pelos rádios, através do seu amigo, através da sua casa, dizendo: não adianta, vai tudo para o chão. E você tem feito o quê? Tem parado. As suas atitudes têm sido ficar entre a beira do caminho. Mas hoje há alguém que transcende todas as emoções. Ele passa pelo mar, ele vai até a ilha onde você se encontra, e ele está te dizendo: ainda que todos digam que não vai dar certo, eu estou dizendo: continua, vai dar certo. Você não entendeu? Ainda que alguém diga: você está 30 anos dentro da igreja e o teu marido não te converteu, em vão, diga hoje: o Espírito Santo, ele ainda vai se converter. A última palavra é minha. Irmã Luzia, hoje Deus está subindo a escada da tua casa. Deus, olha só, escute bem, não é um anjo, não é uma bola de fogo, mas é o próprio Deus. Está subindo os degraus da escada da tua casa, e diz que sobre a tua casa hoje, meu Deus, Urabacandorevasse, hoje ele abre uma porta dentro da tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei o que você tem orado tanto, minha santa, mas você mesmo disse: não tem jeito, está na mão de Deus. Eu vejo você orando assim: Senhor, não tem jeito, está na mão de Deus, o que Deus fizer está bem. Hoje eu vejo Deus fazendo assim: a última palavra é minha, ele é meu. Meu Deus, eu estou me comprometendo, artigo, meu Deus, masculino. Ele disse: ele, eu não sei se tu tem mais um irmão, teu pai, ou quem quer que mora na tua casa. Hoje Deus abre uma porta e está dizendo: aquele é meu.
a segunda advertência, ele diz: não sejai como os religiosos. Os religiosos praticam seus cultos, preparam os seus louvores, estudam as suas mensagens, mas não é nada mais do que isso. Eles se esqueceram que a igreja, ela é um organismo vivo. A igreja não está pautada em um papel. A igreja está pautada sobre o sangue do inocente. A igreja está pautada e edificada sobre a pedra angular, a pedra de esquina. A igreja está estruturada através da rocha inabalável. Esta é o alicerce da igreja. Porém, meus queridos e prezados irmãos, a igreja é levantada, é construída através de pedregulhos, através de pedra número 1, número 2, número 3, pó de pedra que você busca na pedreira. Mas quem são esses? É você, é você, é você. O edifício da igreja é Cristo, mas quem constrói a igreja é você. E Satanás está dizendo: pode parar, para na beira do caminho. Mas hoje Deus está dizendo: eu estou pronto para te colocar de pé. Não é hora de parar. Há uma alusão que Paulo traz. Paulo está falando a respeito de você fazer como um atleta. O atleta é comparado como os membros da igreja, porque o atleta, ele tem aquela corrida dos 100 metros, e aquilo dali é só para quem, não é para quem tem força, é para quem tem arranque. Ele vai, ganha. A proposta de Cristo, senhores, não é a arrancada. O propósito de Cristo é a chegada. Independe se você pula, se você grita, se você apenas fica calado, ou se você está chorando com seus lenços. Na corrida do Evangelho não depende de quem arranca mais, depende de quem chega. Não, você não entendeu. Não depende de quem. Eu vou. E sim depende de quem chega. Não importa se você corre ou se você está se rastejando, importa, meu querido, é chegar.